Oi, pessoal, meu nome é Aline e hoje eu vou falar um pouco sobre José Carlos Libânio. Libânio nasceu em Miangatuba, no interior de São Paulo, no ano de 1945. Atualmente ele está com 76 anos e ele iniciou seus estudos e o ensino médio no Seminário Diocesano de Sorocaba, em São Paulo também. Ele se graduou em filosofia na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no ano de 1966, e ele se tornou mestre em filosofia da educação em 1984, doutor em filosofia e história da educação em 1990 e no ano de 2005 ele fez pós-doutorado na Espanha. Além disso, ele participa de várias associações, como por exemplo, ele é membro da Associação Nacional de Pesquisa em Educação, é fundador e membro do Centro de Estudos sobre Didática e Práticas de Ensino, é fundador e secretário da Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino, é membro da comissão organizadora dos encontros estaduais de didática e práticas de ensino, e também ele é membro do conselho editorial de diversas revistas especializadas no campo da educação. José Carlos Libânio, ele ensina, pesquisa e escreve sobre vários assuntos de teorias relacionadas à educação, didática, política educacional e escola pública. No dia 24 de setembro desse ano, José Carlos Libânio ele vai participar de uma conferência do Colóquio Educom. Eu deixei aqui o link para caso vocês tenham interesse em participar, porque geralmente as conferências elas são transmitidas pelo YouTube, então dá para todo mundo ter acesso. E aí nesse dia, José Carlos Libânio, ele vai falar sobre o professor e a professora na escola socialmente justa. Então fica a dica aí para caso vocês queiram conhecer um pouco mais do Libânio, né? Aqui então tem um pouco da visão do autor, a visão de Libânio sobre a escola, em que ele fala que a escola é parte essencial na formação de cidadãos e, para ele, os principais objetivos da educação básica é a preparação para o mundo de trabalho, formação para a cidadania crítica, preparação para a participação social e a formação ética. Ele fala que a escola não pode mais ser vista como uma agência de transmissão de conhecimento. Então, a escola ela deve ser repensada. E a transformação da escola ela vai depender das transformações da sociedade, porque a forma de organização do sistema socioeconômico vai interferir diretamente no trabalho escolar e no rendimento dos alunos. A escola ela também vai ser um meio insubstituível de contribuição para as lutas democráticas. Isso porque ela vai possibilitar as classes populares terem acesso ao saber sistematizado e às condições de aperfeiçoamento de suas potencialidades intelectuais e participarem de forma mais ativa no processo político e também cultural. Logo, a escola ela precisa ser um espaço de análises críticas e a produção de informação e atribuição de significado. Assim, ele enfatiza que a escola não vai perder o seu lugar para as tecnologias e para os meios de comunicação. Então, a escola deve ser valorizada na sua totalidade e deve ser, então, esse lugar onde há a construção diária de conhecimento. Libânio também fala que a educação da qual a sociedade necessita deve assegurar a todos uma formação cultural e científica para sua vida pessoal, profissional e cidadã, e que possibilite ao educando uma relação autônoma, crítica e construtiva com a cultura, em suas diversas manifestações. E essa formação crítica e democrática, além de ser totalizadora, ela deve acontecer por meio da mediação de um professor, que atua em ambiente escolar e que favorece esse aprendizado. Com relação ao ensino, Libânio ele vai falar que o ensino vai ser o principal meio e fator da educação, e por isso ele vai se destacar como um campo principal de instrução
e de educação. Logo, o trabalho docente vai ser a efetivação da tarefa de ensinar e é nesse campo que vai se ocupar a didática. Então, a educação ela deve assegurar a todos essa formação cultural e científica para a vida pessoal, profissional e cidadã e que possibilite ao educando toda aquela relação autônoma, crítica e construtiva que eu havia dito. Libânio, então, fala que está havendo uma inversão em que a tecnologia se faz presente, ameaçando a profissão docente. Então, ele fala que é necessário que o professor ressignifique a sua prática e que saiba lidar com as barreiras dos recursos tecnológicos com o intuito de enriquecer as suas aulas, tornando elas mais motivadoras, pois os alunos chegam à escola com uma vivência de mundo, cores, efeitos, rapidez e sons, e a escola não pode ficar alheia a esses acontecimentos. Logo, é necessário, então, uma formação inicial e continuada voltada para esses recursos tecnológicos. Libânio, ele vai falar que os recursos tecnológicos, na maioria das vezes, vão fornecer informações prontas, fragmentadas e imediatistas, e não causaria no educando essa curiosidade de pensar sobre aqueles assuntos, de analisar criticamente, descobrir, além de causar vários danos na vida social e afetiva dos alunos. Então, é necessário que os professores tenham essa formação, essa capacidade de lidar com os recursos tecnológicos e utilizá-los em prol do aprendizado dos alunos. Com relação à aprendizagem, Libânio vai falar que a tarefa principal do professor é garantir a unidade didática entre o ensino e a aprendizagem através do processo de ensino. O ensino e a aprendizagem vão ser duas facetas de um mesmo processo. Para construir a aprendizagem, o professor precisa assumir o ensino como mediação. Ele precisa adotar práticas que são interdisciplinares, conhecer estratégias de ensinar a pensar e ensinar a aprender, além de mediar os alunos a buscarem uma perspectiva crítica dos conteúdos. Dessa forma, a aprendizagem efetiva ela vai acontecer pela influência do professor, em que vão ser mobilizadas as atividades tanto físicas quanto mentais das próprias crianças no estudo das matérias. Ou seja, não vai ser aquela aprendizagem passiva em que o aluno simplesmente recebe as informações naquele modelo de educação bancária dita por Paulo Freire. Então, a relação entre o ensino e a aprendizagem ela não é mecânica. Ela é uma relação recíproca em que se destaca, então, o papel do professor como dirigente e a atividade do aluno, em que o aluno recebe as informações de forma ativa, participativa. E o trabalho docente, ele somente vai ser frutífero, vai ser exitoso, quando o ensino dos conhecimentos e dos métodos se converterem em conhecimentos, habilidades, capacidades e atitudes do aluno. Então, de nada adianta o professor simplesmente despejar a informação se essa informação não vai ser captada pelos alunos, se ela não vai ter significado para eles e os alunos não vão conseguir aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Aqui então, o Libânio vai falar sobre o posicionamento docente frente à realidade do mundo contemporâneo, que deve assumir o ensino como mediação, adotar práticas interdisciplinares, conhecer estratégias de ensinar a pensar e ensinar a aprender, mediar os alunos a buscarem uma perspectiva crítica dos conteúdos, desenvolver um processo comunicacional, capacidades comunicativas e reconhecer o impacto das novas tecnologias de comunicação e informação na sala de aula, atender à diversidade cultural e respeitar as diferenças no contexto da escola. Além disso, o docente sempre deve estar em formação continuada, integrar o exercício da docência à dimensão afetiva e desenvolver comportamentos éticos. Bom, falar sobre Libânio é também falar sobre tendências pedagógicas. Segundo ele,
As tendências pedagógicas, elas podem se organizar em dois conjuntos, que é tendências liberais e tendências progressistas, sendo que as tendências liberais são a tradicional, renovada progressivista, renovadora não diretiva, ou também chamada de escola nova, e a tecnicista. Já as tendências progressistas é a libertadora, libertária e a crítico-social dos conteúdos, ou também chamada de histórico-crítica, que é a tendência que Libânio mais defende. Como em alguns trechos dos slides anteriores, é possível observar essa defesa que Libânio trazia sobre colocar esse aspecto crítico sobre os conteúdos, não simplesmente trazê-los e os alunos simplesmente recebê-los. Por meio de suas obras, Libânio contribuiu grandemente para a educação, pois ele traz vários assuntos relacionados à educação em suas obras, como, por exemplo, o livro Didática, Pedagogia e Pedagogos, para quê? Educação na era do conhecimento em rede e transdisciplinaridade, Educação escolar, política, estrutura e organização, temas de pedagogia, diálogos entre didática e currículo, e também o livro Adeus Professor, Adeus Professora, Novas exigências educacionais e profissão docente. Esses não são os únicos livros, as únicas obras desse autor, há muitas outras também. Até hoje, ele ainda faz suas contribuições, ele ainda publica muita coisa relevante, muita coisa importante para a área da educação, e é até difícil mensurar a importância de Libânio para a educação, porque ela é gigante. Então, é isso, gente. Eu trouxe aqui as referências que eu utilizei, sendo essa última o site, né, do colóquio, que é onde vai acontecer a conferência, caso vocês tenham interesse em assistir. E é isso. Muito obrigada.